A Metamorfose, Franz Kafka. Capítulo 1. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o resto do volume do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes já bem conhecidas. Olá pessoal, a gente está começando aqui mais uma etapa desse processo que a gente vai falar um pouco sobre o Kafka. A gente está aqui com o Diego Marinho, que é professor de artes, e a gente está com a Carolina Dias, que é psicóloga, e hoje a gente vai falar um pouquinho da obra do Kafka. O Kafka, ele foi um escritor tcheco que nasceu em 3 de julho de 1883, escrevia em língua alemã e é considerado um dos principais escritores da literatura moderna. Entre as obras principais estão a Metamorfose, o Processo e o Castelo. Um fato curioso é que a gente vai falar hoje especificamente da Metamorfose, mas que foi uma das poucas obras publicadas em vida do Kafka, né? Porque grande parte da sua obra que a gente tem acesso hoje em dia, que veio a ser publicada, é graças ao amigo dele, o Max Brod. O Kafka escreveu para ele num testamento que pedia para ele que destruísse todas as obras do Kafka, só que o Max Brod, contrariando a vontade do amigo, publicou todos os seus textos. Então hoje a gente vai falar assim, um pouquinho, né, um pouco de coisas pessoais, ou coisas que se relacionam com o que cada um faz em relação também à Metamorfose. Então a Metamorfose ela foi uma obra escrita em 1912. Kafka descreve o caixeiro viajante, o Gregor Samsa, que é nosso personagem principal, que abandona suas vontades e desejos para sustentar a família e pagar as dívidas do pai. Até aí não mostra nada de fantástico, parece uma obra comum, mas é até o que tem muito a ver assim, com a relação do Kafka, né? Esse realismo fantástico, né? Vocês vão entender porque a primeira parte do livro já entrega tudo, assim. Tem até essa coisa que é curiosa. Normalmente nas obras a coisa vai progredindo e no final você tem um ápice. No começo da Metamorfose a gente já pega o ápice, já começa ali no começo, que é: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Não era sonho. Então aí a gente já pega uma parte que é o seguinte, que de cara você já percebe que dentro daquela sinopse que fala que é um caixeiro viajante que abandonou seus desejos para cuidar da família, mas aí você já tem que ele se transforma num inseto monstruoso. Eu acho que essa que é a grande coisa, assim, quando a gente pensa na Metamorfose, a gente fica assim, muito com essa coisa do inseto, né? Eu lembro que quando eu li assim, você pensa, pô, será que eu vou matar uma barata? Você começa a dar uma viajada nisso, mas você vê que é muito mais que isso, até porque não fala que é uma barata em si, né? Chama de inseto monstruoso. Tem toda uma relação com o alemão, que na tradução precisa ser inseto monstruoso, para mostrar essa dimensão assim, de que não é uma barata. Mas a Carol, você já tinha lido, né, Carol? A Metamorfose já antes. Você leu com quantos anos, Carol? Já, não tem... Eu li, eu devia ter uns 16, e aí eu reli agora por conta desse convite. E curioso, depois de anos de prática também, acho que mostrou várias coisas que eu não tinha percebido naquela época. Foi uma experiência interessante ler de novo. Gostei mais do que na primeira vez. O Marinho já teve um primeiro contato um pouco mais recente, né, Marinho? Conta como é que foi isso aí. Então, shame on me, né? Tipo, vergonha. Mas acontece, o Kafka, eu acho que é até interessante de eu ter sempre quis trabalhar com isso, porque
poucas pessoas têm acesso, assim, as pessoas às vezes não se interessam muito, às vezes não cai para elas, né? Acontece, você está estudando outras coisas. Mas aí como é que foi para você? Então, eu tive um contato bem recente, né? E foi interessante que eu consegui fazer vários paralelos com a minha área, né? Que é de arte, e também com a questão social, né? Que vai além da arte, não que a arte não esteja na sociedade também. Que eu estou fazendo mestrado em educação e a gente está vendo muito sobre decolonialidade, estamos vendo questões sociais, questões de... Na verdade, são questões de relações de poder. Eu acredito que dá para fazer um link bem interessante com isso, e que a gente está inserido nisso, por mais que a gente tente não estar, né? É uma questão que você está inserido num sistema que você não escolheu estar. E o valor que você tem depende de quanto você consegue oferecer de volta para esse sistema. Né? A questão do inseto em si, você já tinha ouvido falar, já tinha visto, porque às vezes está muito na cultura pop, tem até meme com a questão do inseto. Assim, isso, antes de ter contato, você já sabia que o enredo era esse, né? Já conhecia a questão do inseto. Tem algumas obras assim que elas são famosas, né? Até pela questão imagética que você guarda. O Kafka é um, especificamente da Metamorfose. Muita gente não leu Don Quixote, mas conhece a analogia dele, dos moinhos, ele achando que tem gigantes, aquele código de cavaleiro e tudo. Então tem coisas que elas vão além, assim, né? O textual, a imagem, ela vai um pouco além do textual, mas claro que tem que complementar um ao outro, né? Porque aí o pensamento faz mais sentido. Carol, quando você leu lá com 17, o que você entendeu? Você achou... Tem um pessoal que fala que às vezes é um contato assim, pesado. Eu não sei, você acha que foi uma coisa pesada? Traz uma certa melancolia? Como é que foi para você? Assim? Em que momento você estava? Que às vezes depende muito em que momento você está e quando o livro você tem contato com o livro, né? Às vezes ele reverbera diferente. Concordo com você do momento. Naquela época pareceu uma coisa muito, muito distante. Muito distante. Poxa, é uma história, é uma fantasia, né? E quando eu reli recentemente, eu pensei, poxa, isso acontece todo dia. Não necessariamente acordar como um inseto monstruoso, mas, enfim, isso até cai no que eu preparei para falar, nesse sentido do esgotamento, né? De você acordar num determinado dia e tem uma fala que eu escuto muito no consultório, que é: aconteceu do nada, né? Eu tive uma crise de ansiedade. Aconteceu do nada, do nada, do nada. Não aconteceu absolutamente nada que tenha dado uma fagulha para isso. Você vai conversar com a pessoa 5 minutos, ela te conta 20 absurdos, né? E você vê que não foi do nada. Então, acho que esse livro ele começa como se fosse do nada, que ele acordasse como um inseto monstruoso. Você lê 2 páginas e fala, tá, não é do nada, né? Ele tem um trabalho exaustivo, ele tem uma família que pouco compreende, ele não se compreende também, assim, quando você vê, né, que ele abandona esses, como você disse na introdução, que ele abandona essas aspirações individuais para dar conta da família, enfim, não é do nada, né? Então, eu acho que, por isso que eu digo que hoje, quando eu li, tendo escutado esses discursos, essas falas, aconteceu do nada, eu estava bem semana passada e hoje eu sou outra pessoa, né? Então, é uma coisa que é um pouco... vai acontecendo timidamente até você não conseguir mais dar conta, né? E aí toma conta de você. Foi assim que eu reli dessa segunda vez. Eu li a primeira vez acho que com 18, 20, eu não lembro. Mas eu lembro que depois eu lendo mais comentadores, né? Tem vários, principalmente o Modesto Caroni, que é o tradutor e saudoso, né? Falecido recente, um dos maiores, se não o maior aqui no Brasil que a gente teve. E aí ele fala muito dessa questão familiar, né? Eu digo que quando que eu li a primeira vez, o que me atraía era mais essa coisa fantástica e tal. E aí quando tem esse peso da questão familiar, eu lembro que eu estava num momento que é meio clichê, né? Você lê o negócio e fala, sou eu. Essa coisa de ficar no quarto, essa coisa de tu ter momentos com a tua família, mas ao mesmo tempo você funciona ali, exerce uma função.
e a partir do momento que talvez se você pare de exercer aquela função, talvez você se torna um estranho, né? Então essa questão familiar é o que me tocou muito. E relendo novamente, assim, até para a gente bater esse papo, me lembrou também muito uma questão, às vezes, de doença, né? Já li algumas... São várias, assim, a gente não quer dizer que existe uma ou um X, mas é uma questão de doença, de fardo, né? Tá ali, e a progressão, né? O começo do livro começa assim, pô, o que a gente vai fazer? E vai chegando um momento, é tipo assim, a gente precisa se livrar disso, tá afetando a gente, né? O mais engraçado é que eu acho que todo mundo tá suscetível a isso, né? Tanto você mesmo ser a parte Gregor, quanto você mesmo ser a parte família, de lidar com alguma coisa que acontece e você tem que tocar a tua vida, né? Então, eu acho que, assim, desde a primeira vez que eu li para agora, primeiro que eu fiquei fascinado, então, tipo, eu queria... Só falava disso, né? Tipo, eu falava, pô, você já leu? Ah, é aquele do menino da barata, né? Não sei o que, não é bem uma barata. E aí ficava querendo... E falava assim, pô, lê que é rápido. E tem essa questão, né? Que é bem tranquilinho, assim. Às vezes eu acho que é mais rápido do que é, e às vezes que demora um pouquinho para ler, mas acho que eu já li várias vezes. E também, assim, com criança, eu acho que essa era a minha parada, assim, que eu acho que o quanto que esse fascínio todo, como é que ele pode ser trabalhado em aula, com a didática, né? O Marinho, se você pensa como seria uma abordagem, não só da metamorfose, mas talvez de alguma coisa do Kafka para aluno, que existe um formato, uma forma de fazer isso. Até queria te perguntar, assim, na questão de sala de aula, como é que é trabalhar algumas coisas que parecem temas até então pouco dramáticos, até aquele tipo, aconteceu uma morte, você fala, o Pelinho foi pro céu, tal. Como é que para você é trabalhar essas temáticas mais assim, se o Kafka se encaixa, assim, às vezes por ser talvez uma coisa um pouco mais pesada, se encaixa numa sala de aula? Então, o Kafka, ele super se encaixa. A arte, na literatura, a arte, ela tem, apesar de ter vários papéis, uma delas é gerar catarse em você, que é como você falou, poxa, eu me senti aquele personagem que estava passando aquelas coisas no quarto, né? Tem um autor que eu estava lendo, que é o Duarte Júnior, que ele tem um livro chamado Fundamentos da Educação, ele é um professor de arte. Ele fala uma coisa importante, né? Na educação, assim, há um pensamento, né, pelo menos de parte do corpo docente, de o que é importante para a educação, um pensamento cartesiano. Só que nós não somos robôs, nós somos seres dotados de racionalidade e de emoção. Você não pode tirar essa parte fundamental, que é o que faz a gente ser humano. Então, o Duarte Júnior fala de um ensino através da estética, através da arte. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, está lendo um livro, né, e você, primeiro, antes de você chegar num campo racional, aquela informação, ela te afeta num campo emocional, né? Então, primeiro você fica naquele campo sentindo, absorvendo aquelas sensações, ainda sem racionalizar, e depois disso você passa a racionalizar aqueles sentimentos. Então, poxa, eu vi o Kafka, poxa, aquilo me incomodou. Por que será que aquilo me incomodou? Se me incomodou, será que tem alguma coisa relacionada com a minha família? Algo que eu senti? Alguma coisa que eu já passei? A gente vê essa parte do sensível, muito também, é muito comum você encontrar em desenhos de criança. Desenho de criança é expressão, isso quando não é condicionada a um modelo, você tem que fazer tal coisa, não. O desenho de criança, a manifestação livre da criança, você consegue entender muito do eu pessoal dela, né? No caso, eu agora estou fazendo mestrado em educação e eu consegui uma licença, né, para me dedicar ao mestrado. Então, eu consegui ficar 2 anos, né, comecei 2 anos fora, mas enquanto professor, eu lecionava numa comunidade, tinha umas questões, eu pude ver que a questão familiar é uma questão que muda tudo, inclusive o desempenho escolar. Então, como é que eu posso, por exemplo, eu entender que o colégio não é uma extensão da sociedade, que é só um quadrado estéreo isolado do resto da sociedade, se eu não pego as vivências dos meus alunos que têm problemas familiares brabos, de violência familiar, assédio. Então, a arte, a literatura, ela é um instrumento fantástico para você chegar em dores através de alegorias. Então, acho super válido. Sim, você falou essa questão do desenho, cheguei a exercitar bastante, assim, em aula de teatro, né? A gente fazia uma cena e depois pedia para os alunos desenharem. Até a temática, né? Eu também tive a oportunidade de estar num lugar que
que às vezes tinham coisas mais pesadas, assim, a temática ia muito para uma coisa social, assim, meio pesada. Eu falava, não, gente, vamos aqui. Uma vez o aluno falou assim, não, professor, mas é a nossa realidade. A minha preocupação era porque, tipo, realmente dá uma questão do que está sendo falado, tal, tipo, tentar levar eles para um lado mais lúdico, feliz, né? Mas aí eles queriam falar sobre isso e não tinha jeito. Mas eu acho que essa questão do desenho sempre me pegou, né? O que a criança vai desenhar? Como é que a criança imagina isso, né? Às vezes a gente acha que ela vai para um lugar, ela vai para um lugar totalmente diferente, assim. Tem alguns artigos de pessoas trabalhando com Kafka em sala de aula, assim, e é bem legal. Ô, Carol, tipo, até uma ignorância da minha parte, assim, mas acontece de você... Se bem que já aconteceu comigo, mas enfim, não sei se isso é uma prática. Acontece de indicar livro, assim, para paciente e tal, tipo, poxa, acho que isso aqui seria legal para você e tal. Interessante. É incrível o que o Marinho falou, porque Freud fala bem lá atrás que os poetas, escritores e artistas chegaram em um lugar que os psicanalistas estão tentando chegar ainda, né? Então, assim, a arte exprime alguma coisa muito primitiva, mas ao mesmo tempo muito do futuro, né? Que durante as sessões de análise é um lugar que a gente tenta chegar, né? No passado e no futuro ali juntos. E enquanto analista, eu atendo algumas crianças, faço recursos da leitura, sem dúvida, porque óbvio que você não vai chegar numa criança e botar ela sentada e falar, me conta das suas dores, né? A partir de alguma coisa você vai criar uma conexão com elas. Eu me senti até um pouco agora para trás, nunca usei, cara, eu deixo alguns livros lá no consultório, mas nunca esse. Mas já indiquei muitos livros para alguns pacientes, assim. Às vezes não indicar no sentido de ler esse livro aqui, mas falar, você conhece isso? Olha aqui que doido, né? Esse personagem já fez isso. Será que você faria isso também? Será que isso tem a ver com você? E a partir disso, o paciente ou a paciente conseguir nomear o que está sentindo, porque há essa escassez da verbalização, né? A angústia, ela ocupa um lugar que é o lugar do inominável, e cabe a nós, assim, o ofício é nomear o inominável para que fique menos insuportável, né? E a literatura, sem dúvida, a arte ajuda muito a fazer essa ponte. Eu falei, mas depois eu lembrei, já me indicaram livros, assim, mas tinha mais a ver com paixão, assim, dá uma olhada nisso aqui para ver se... Aí eu já comprei todos, já comprei a linha toda, só que o problema é que eu tenho isso, às vezes eu leio o negócio e fico fascinado, assim, fico querendo falar para todo mundo, não, mas eu li um livro, assim, que aconteceu tal coisa e tal, e acabou que, tipo, do Kafka eu também, além da Metamorfose, eu acabei lendo outras coisas também. Eu gosto muito do Artista da Fome também, que é um conto muito legal, mas o começo mesmo foi pela Metamorfose, assim, por ser o mais famoso, né? E vocês acham que hoje em dia ainda é pouco conhecido, assim, pouco falado, e ao mesmo tempo, assim, vocês acham que, vocês já falaram sobre isso, mas quanto é atual, né, a relação que se tem na novela, no livro? Então, vocês acham, assim, tipo assim, do meio de vocês, as pessoas... Se bem que é um meio mais acadêmico, né? Então, as pessoas conhecem bem, as pessoas falam sobre Kafka e tudo mais. Na minha bolha, eu vejo isso como um tema não comum, mas assim, que muita gente conhece e faz uso disso e comenta sobre, enfim. Principalmente psicanalistas, muitos artigos sobre isso, mas e aí, saindo da bolha acadêmica, saindo da bolha de escola de formação psicanalítica, meus pacientes, a maioria não tem conhecimento, assim, não sabe. Acho que acharia realmente muito engraçado, um absurdo essa história, né? Eu fiquei até curiosa para mostrar para alguma delas. Você, Marinho, tu acha que no meio acadêmico em si, até mesmo no meio popular, você acha você acha que o Kafka é popular, assim? Né? Então, eu acho... talvez o Kafka não seja tão popular quanto deveria ser, mas as questões que são abordadas ali são altamente populares. Porque a gente vê, até no início da frase que você falou, que ele vira um monstro horrendo, né? A gente vê que, na verdade, os monstros são a própria sociedade, começando pela família deles, né? Como é que essas pessoas são tratadas de acordo com o seu valor social?
fala muito de alienação, né? No meu caso, que eu sou professor, então eu vou puxar um paralelo aqui. Está acontecendo agora no novo ensino médio, né? Então, o novo ensino médio, ele tem que, nos 3 últimos anos, no caso, terceiro ano, eles tiraram filosofia, história, geografia, sociologia, arte, ou seja, todas as matérias que são importantes para a criação para o trabalho, o exercício do pensamento crítico. Qual que é a consequência disso? Você cria estudantes que vão entrar no mercado do trabalho de forma alienada, que elas estão ali só para ser mais uma engrenagem no meio da sociedade, assim como é o próprio Gregor. Ele acorda como um inseto e a preocupação dele é, vou chegar atrasado no meu trabalho. Então, assim, ele está preocupado mais com isso, e é exatamente o que acontece, né? Eu já trabalhei um tempo atrás sem ser professor, num emprego, digamos, normal, né? A pessoa só fala que professor não é ser normal, enfim, em que muitas vezes, eu não tinha almoçado, mas, eu tinha que chegar lá no horário, assim. Olha a preocupação, eu me coloco em segundo plano e eu estou botando como prioridade a empresa que me trata como um número, né? E que eu sou facilmente substituível, eu sou mais um, e se eu não aceitar as condições, um outro camaradinha vai entrar no meu lugar. É uma sociedade em que as pessoas têm medo de adoecerem, porque por mais que você tenha direito de um atestado médico, muitas vezes a empresa olha com maus olhos, né? Não, olha, tá de sacanagem comigo. Então, há a gente vê que há um sistema de poder e que começa pela educação, aprisionando como você deve ver, como você não vê, e forma trabalhadores alienados, né? Mais um paralelo com Matrix lá, né? Uma hora lá, o primeiro, o Neo está sendo apresentado lá pelo aquele universo, aí uma vez falou, essa galera que está aqui, eles não são despertos, eles não foram despertos ainda. Então, eles vão fazer de tudo para que eles se mantenham nessa matrix, para proteger esse sistema. Então, a alienação está aí. Precisamos de uma educação emancipatória, né? Mas é mais interessante você criar trabalhadores alienados que não pensem do que estão fazendo. Você falou sobre... Tem até essa questão do Kafka ser conhecido, ser pop. Ela tem até algumas coisas, tem filmes, mas eu acho que ainda, sei lá, acho que precisaria ter uma animação. Tem até um jogo, mas uma animação mais potente. Saiu agora, estava até num festival, que era Kafka for Kids, uma coisa mais surrealista, tal. Eu dei uma olhada, mas sei lá, às vezes eu vejo, como você falou, os assuntos são bem pertinentes, ultrapassam a época, são super discutíveis, mas eu vejo muito no meio acadêmico, assim. Eu acho que transformar isso não é trazer necessariamente para um entretenimento, mas é usar os artifícios do audiovisual, da animação, até da narração, de um podcast, para poder, sei lá, dar luz a essa forma de discutir, porque eu acho uma forma também um pouco diferenciada, né? Você coloca algo estranho, é um pouco do universo fantástico, que é uma coisa que eu gosto muito, que é você inserir uma situação aparentemente fantástica, e parece que você vai para um conto de fadas, só que na verdade você vai falar de conflitos familiares, de relação de poder, né? Outra coisa que você falou que eu acho super interessante, que é a questão do quanto você é prestável, né? Sabe? Eu acho que às vezes também tem esse paralelo do não produz, automaticamente vai se tornando não ele, mas aquilo, né? Que é o que tem às vezes no livro, que a partir de um certo momento eles começam a falar, a gente tem que partir do ponto de parar de pensar que aquilo é o Gregor, que aquilo é o nosso irmão. Às vezes até de uma transformação, às vezes você tem uma pessoa que vai para um lugar em busca de alguma coisa, acontece alguma coisa com ela, e ela vai indo para um processo que se transformando ao olhar dos outros no dia a dia, que também estão, às vezes, nessa coisa de tipo, eu preciso estar em tal lugar, eu preciso servir ao sistema, às vezes o sistema fica acima da pessoa. Então, eu acho que tem esse paralelo. Sim, você falou, Bruno, que não produz, né? Aí vai virando aquilo, mas quando o Marinho estava falando sobre alienação, e hoje a produção em massa são de seres alienados do próprio desejo, né? De não saber o que deseja. Então, assim, não produz, vira aquilo também, mas não deseja, vira aquilo também, né? Porque Gregor, ele deixou de desejar em algum momento, e aí ele virou aquilo, porque quando... Que é isso, você vai se tornando outra coisa, e aí causa essa coisa do nada, né? Acordei um inseto, não, mas
do momento que ele deixou de desejar e do momento que ele entrou nisso, tem uma parte no livro que ele fala sobre acordar cedo, né, que produz um embotamento e que todo dia aquilo ali, então ele vai se tornando aquilo que não tem nem espaço para desejar ou para pensar no que ele gostaria de ser, né? Então, além do não produzir, endossar essa coisa de virar uma coisa, né, mas o não desejar também, ele é fundamental para que a gente se torne menos ser, né? E mais uma coisa. A partir de determinada situação, parar de desejar é parar de ver além também. Você fica muito à margem do que te acontece e você para de querer ver além. Achei interessante essa questão do desejar, né? Que é uma coisa que também move muito a sociedade, né? E o quanto você deseja, o quanto você pode alcançar, depende de que lugar da hierarquia social te colocaram. E fazendo um paralelo sobre as relações de poder, uma coisa que está ligado aí, que eu até posso fazer um paralelo com a arte, é a questão da beleza, do belo estético, não é coisa artística, não. Então, por exemplo, quando ele virou um inseto, ele virou uma imagem grotesca, né? Que não é aceitável pela sociedade, visualmente desagradável. Então, qual é o tipo estético aceitável que abre portas na sociedade, que as pessoas te respeitam só pelo... o que você tem que vestir, com o que você tem que estar dirigindo, que estereótipos você tem que ter, que tipos de pessoas você vê que são invisibilizadas na rua, que estão em condições de rua. Então tem uma característica estética aí, o que é desejável e o que não é desejável, o que causa asco e o que não causa. O que muitas vezes pessoas que cumprem esse papel estético, entre aspas, desejável, talvez não são pessoas também, algumas, não estou generalizando, mas há casos de pessoas que não são, que são tão deploráveis quanto a família do Gregor, que só valorizava pelo que ele produzia. Então, a nossa sociedade ainda assim está presa nessa questão do visual também, que está ligado nessa questão de poder, infelizmente. Quais corpos, né, são descartáveis e quais não são. Então, se o Gregor tivesse virado, bom, é um exemplo tosco, né, mas uma borboleta, será que teria sido tão nojento assim, né? Enfim, é um ótimo ponto. Não, achei interessante o pensamento da Carolina sobre se ele fosse uma borboleta, né? A questão da estética. E aí eu fiz um pensamento aqui, uma analogia meio maluca. Não sei se vocês lembram, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, tinha um programa daquela Márcia Goldsmith, cada dia era um negócio bizarro. E teve uma vez que ela levou, isso aí deu um problemaço, um menino peixe, que era um menino, ele tinha um problema raro na pele, e que ele tinha que estar sempre molhando. Tinha um problema. E como foi tratado o garoto? Como um anormal. Olha, ele não é um menino, ele é um menino peixe. A partir do momento que você o classifica dessa forma, você está falando que ele não é humano, você não é igual a você. Então, se assemelha um pouco à metamorfose, porém, a diferença é que a família resolveu monetizar em cima do garoto. Então, se o pessoal do Kafka visse, o Gregor não pode trabalhar, será que eu posso ganhar um dinheiro em cima da aberração, igual aqueles circos que tinham, de horrores? É uma lógica também, a gente vê que a família dele só se importa com o conforto econômico, tanto que, quando ele não era mais interessante, no final, o final é a família, depois que o Gregor morre, eles vão passear, numa falta de humanidade absurda. Então, a questão do Gregor mostra muito relações de poder, ao meu ver, né? Essas relações de poder, o quanto você é importante, quanto você está girando a roda do capitalismo, e quanto você é importante pelo que você produz, e a falta da empatia, né, de algumas pessoas. Talvez a gente está dentro do capitalismo, não tem como sair, mas uma das coisas que ele gera é o individualismo, que é essa coisa da competição. Então, assim, quando você vai ao extremo disso, você é tão individualista a ponto de que você não sente as dores dos outros, será que você não está mais não humano que uma criatura barata, que não se importa com o próximo? Tem essa, se fosse a questão do circo, é mais um pouco, talvez, assim, eu tô achando, né, eu sei porque é uma questão mais lynchiana, né, o David Lynch, ele gosta muito do Kafka, e tem o Elephant Man, né,
que é uma coisa meio mais nessa vibe, assim, que ele vai pro circo. Tem essa relação que você disse. Tem esse final, né, que é a questão da família. É engraçado, assim, tem todos os pontos que a família realmente é cruel, tal, mas, sei lá, nesse final parece que eles vão pro passeio, mas é uma coisa de alívio, assim. Não é necessariamente uma felicidade, assim, é um alívio, sabe? Olha, nós tínhamos um problema e ele se foi, assim. Esse final é estranho porque você fica meio... Tipo, acabou já, tipo, você não tem mais o ponto de vista do Gregor, então a coisa corre num outro sentido, assim. Ele não tá mais lá, não tem mais a coisa dele, né? Então, se você acompanhar só a família, assim, você fica bem magético, assim, eles pegando o bonde e tal, a coisa vai correr. O livro parece que acaba antes, né? Justamente quando ele morre. Então, o Modesto Carioca fala sobre isso. Ver essa ressignificação disso. Como é que uma pessoa que era muito importante, há uma transformação, que na verdade a transformação que aconteceu foi da família. Uma família que o amava e virou uma família que o detestava. A transformação real é da família. O Gregor, ele continua a mesma pessoa. Uma substituição de valores mesmo. Ele valia muito e depois você fica aliviado daquela pessoa que era o centro daquela família não existir mais. O que aquela família era pautada em quê? Na sobrevivência econômica, dane-se o resto. Um alívio, sabe? Você me falou uma coisa, veio uma coisa que também acho que se assemelha muito, assim, pessoas que foram muito famosas e depois elas entram num processo de decadência, mas no sentido vida mesmo, né? E aí, tipo, você via aquela pessoa que era super o centro das atenções, ou até mesmo uma questão estética, né? A pessoa que a estética dela fazia parte do arcabouço ali da fama e tudo mais, e naturalmente ela tem um processo de metamorfose, que ela vai envelhecer, e o que era valorizado era a estética dela, sabe? E como ela é tratada depois, e às vezes tipo, da doença, e até para a família, né? Que às vezes a pessoa quando estava no auge ali, ela era a fonte de renda da família. E depois de velha, coloca no asilo e tal. É engraçado, você pode fazer muitos paralelos assim, tipo, com um cara que virou um inseto, sabe? O paralelo da doença, ele é o mais pungente para mim nesse sentido. Pessoas que depois de uma determinada idade, enfim, se tornam alcoolistas, né, ou usuárias de droga, acabam se viciando numa substância e quando isso acontece, a solução é isolar, né? Então ninguém sabe lidar com fulano, ele não vai participar mais das festas, né? Ele não vai em lugar nenhum. E a família isola-se junto. Então quando morre, ou quando vai para uma reabilitação, ou quando vai para o asilo, ou quando vai para a rua, né? Descansamos, né? Ele foi embora, acabou. Ele escolheu. Tem muito disso também. Foi a vida que ele escolheu. Se ele está na rua agora, passando do necessidade, é porque ele quis assim, né? Não é porque ele está doente, enfim. E isso é um discurso de muitas famílias, enfim, obviamente muito cansadas, e isso envolve muita coisa, políticas públicas, por exemplo, mas essa coisa do alívio, né? O alívio quando a parte incômoda vai embora, mas nunca se fala dessa falta de preparo para lidar com o estético incômodo, né? O comportamento exacerbado de alguma... Enfim, esse alívio, de fato, é um ponto que vale muito a pena ser discutido e olhado, eu acho interessante. E eles falam no livro, a família, nós tentamos de tudo, mas ele parece que quer nos expulsar e quer a casa toda para ele. E aí você pega o ponto de... Eu acho que, assim, para mim, da parte que eu acho, assim... É a parte do violino, né? Que ele queria mandar a irmã para o conservatório, e aí ele vai até a sala para ver a irmã tocando, né? E aí que é o contrário, que, tipo assim, ele queria dar um presente para a irmã dele, e a irmã dele tá, tipo assim, super avessa à presença dele. Mas a gente tá chegando mais pro final, assim. Talvez a gente poderia pensar que obras como essa, elas podem ser pensadas de forma interdisciplinar, sabe? Para você repensar a sociedade, valorizar os sentimentos, entender por que nós estamos assim, para onde nós podemos ir. Pensar como
você pensar através de uma obra de arte, através da catarse, ver que você é um membro de um coletivo, né, que não dá para você viver isoladamente. O quão importante você manter a sua humanidade, que tem muito além de estética, né? Não é estética, é o que você tem dentro, são as questões do afeto, né? Bruno, eu queria ler assim, 3 linhas aqui para colaborar com o que eu vou dizer, que é da página 9 do livro, que ele já acordou, né? Lá. E ele fala assim: acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém, por exemplo. Quando eu volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que eu tenho, voaria no ato para o olho da rua. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim. Então, eu acho que isso leva a pensar também por que as classes mais pobres estão sujeitas a esse esgotamento, né? A essa loucura, casos de burnout que não consegue nem nomear, né? E em alguns casos, assim, evoluindo para um caso psicótico. Então, assim, por que essas classes elas estão mais submetidas a isso? Então, vamos ver as condições de trabalho dentro das quais elas estão inseridas, né? Vamos ver a condição de moradia, de saúde, de educação, de desejar, de sonhar, de produzir. Então, assim, é uma questão que não é simples, envolve muita coisa, mas acho que esse trecho do livro, para mim, é o que mais me chama a atenção. Ele está falando de sono, né? Que o ser humano precisa dormir. Mas a gente acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pegar um trem e trabalha 3 horas de casa, né? Então, são questões de saúde pública, né? São questões mínimas para a sobrevivência e que, enfim, nem todo mundo tem direito. Eu queria agradecer vocês por participarem. Foi muito legal, assim, foi bem fluido, a gente trocou uma ideia, acho que basicamente da proposta mesmo, cada um com seu ponto de vista, das suas vivências, da sua ocupação. Eu queria indicar para a galera para ler o livro, tem a versão que é que você tenha da Companhia das Letras, né, Carol? Da tradução do Modesto Caroni. Tem uma versão que é muito legal também, que é da Antofágica, que é uma versão que tem as ilustrações do Lourenço Mutarelli, assim, é uma versão recente, tem uma capa dura, bonita. E é isso, leiam o livro, leiam Kafka, sem grandes pretensões, às vezes só para partir do conto, ou com grandes pretensões para poder fazer reflexões, conversar com os amigos, escrever artigos, fazer arte, usar na psicologia, usar na vida mesmo e se divertir também. Obras literárias são para se divertir. É isso, gente. Obrigado, um abraço e até mais. Valeu, obrigado por vocês terem participado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.